Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje vou falar sobre Todo Mundo Me Acha Grossa. Ai, gente, já coloquei tantos posts no Instagram sobre isso, com situações assim hilárias. Se você ainda não me segue, @Vida de Autista, sempre coloco alguma coisinha engraçada, alguma descoberta do meu dia a dia. Enfim, se você não me segue, aproveita, porque você tá perdendo muita coisa legal. Ô, gente, eu não tinha noção, sabe? Assim, as pessoas sempre me acharam grosseira, é, sem sentimentos, sei lá. E isso é devido ao filtro, né? A gente que tá dentro do espectro, a gente não tem essa coisinha chamada filtro. Porque o nosso cérebro pensa rápido demais. A gente raciocina muito rápido. Aliás, a gente não raciocina, né? A gente não racionaliza muitas vezes o que a gente vai falar. E aí a gente fala o que a gente está pensando. Só que a gente vive em sociedade, né? E a gente não pode falar tudo o que a gente está pensando, porque isso pode criar um caos social, né? Pode criar aí uma coisa muito complicada. Então, eu não me dava conta, sabe, que eu falava dessa forma. E aí, de tanto levar troletada, tipo, as pessoas falam, nossa, você é muito grossa, nossa, fala menos essas coisas e tal. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E as pessoas começaram a se afastar, né? A gente é sincero demais, né, gente? A sinceridade, ela pode machucar as pessoas. Nem todo mundo está preparado para ouvir as verdades. Nem nós mesmos. A gente é super sincero, mas na hora que as pessoas são sinceras com a gente também não está preparado para esse tipo de sinceridade. As pessoas não gostam de ouvir as verdades, né? E isso aí a gente se inclui, né? Eu tenho às vezes dificuldade de ouvir, né, alguma coisa que a pessoa vai falar que eu não tô afim de ouvir. Então, assim, eu não engulo muito bem. E aí, para você perceber, para você entender, né, essa grosseria, eu fazia alguns exercícios muito interessantes. Eu gravava, a minha tonalidade, a minha voz. Então, eu tenho uma voz. Aqui no canal eu falo mais relaxada, eu falo até meio arrastadinho, né? Tem gente que fala que a minha voz acalma. Se vocês quiserem, gente, tem uma modalidade aqui no vídeo, nesses 3 pontinhos que aparecem em cima, do lado direito. Você pode mudar a velocidade do vídeo, tá? Então, se a pessoa tá falando muito arrastada pro seu gosto, você vai lá, acelera e aí a pessoa fala rapidinho, tudo de bom. Então, quem acha minha voz muito mansa, muito mole, que até isso o povo reclama, preguiça que me dá. Tipo assim, você tá fazendo conteúdo, a pessoa fala assim, nossa, sua voz é isso, nossa, sua voz é aquilo. Gente, tem uns certos tipos de comentário que são chatos. Só que eu não tinha noção que eu fazia esse tipo de comentário, por exemplo. Entendeu? Foda-se se tá devagar, se tá lento, entendeu? Se você não tá afim, não assiste. E só que a gente faz esse tipo de comentário grosseiro. Então as pessoas te acham grossa por esse tipo de coisa. Que ninguém perguntou sua opinião. E às vezes você tá lá dando sua opinião, entendeu? Então muitas vezes eu fui chamada de grossa pela entonação da minha voz, que eu tenho uma voz, assim, eu tenho uma personalidade forte, então a minha voz é meio, assim, eu imponho, parece que eu tô impondo as coisas, mas é o meu jeito de falar. Às vezes eu falo sem filtro, né, hoje em dia, graças a Deus, não mais. Hoje em dia eu penso 1900 vezes antes de falar alguma coisa, eu penso nas consequências do que eu vou falar, né. Até aqui no canal, às vezes, eu evito de falar algumas coisas polêmicas, porque, né, pra quê? Pra que
você vai caçar confusão, né? E aí um exercício que eu comecei a fazer foi esse, gravar a minha voz para eu perceber a entonação da minha voz. Eu comecei a pedir pessoas próximas, né, que conviviam comigo. Nossa, você acha que eu sou assim? Você acha que eu sou assado? Mas você tem que estar aberta a ouvir a opinião dessas pessoas. Você está perguntando, então você tem que estar aberta a ouvir esse feedback, que nem sempre é agradável, né? Então as pessoas às vezes vão falar a verdade. Vai falar, olha, eu acho que você é grossa sim. Então as pessoas foram me dando esse retorno, né? E eu não percebia. Porque a minha personalidade é assim, eu achava que estava tudo certo. Então tem vários exercícios que você pode fazer, né? A comunicação não verbal é uma delas. Então o jeito que você tá olhando para a pessoa na hora que você tá falando, às vezes com o olho, né? Você tá falando manso, mas seu olho tá matando a outra pessoa. Sabe aquele olho de quem faz assim, ó? Olha a pessoa de cima e embaixo. É uma comunicação não verbal e você está sendo grosseiro dessa forma. Então, são várias coisas que você precisa prestar atenção, né? Então, o primeiro ponto, se todo mundo tá falando que você é grosso, para e pensa. Se muita gente está falando a mesma coisa, tem alguma coisa aí que você precisa olhar, que você precisa prestar atenção. Será que você está passando uma imagem que você não gostaria de estar passando? Né? Será que a imagem que você está passando é realmente a sua realidade? É o que você gostaria que as pessoas pensassem? Então comece a observar, pergunta às pessoas mais próximas se realmente essa é uma ideia que as pessoas estão tendo de você, se realmente é isso que as pessoas mais próximas estão percebendo também, né? E aí você começa a mudar um pouco a sua forma de ser, começa a racionalizar antes de falar, pensa nas consequências do que você vai falar, da forma que você vai falar. Às vezes, gente, não é nem o que você vai falar, mas a forma que você está falando, né? Então, às vezes você fala assim, ó, tira esse lixo daí. Aí é diferente você falar assim, você pode tirar o lixo, fazendo favor? Então, às vezes, você vai falar a mesma coisa, mas de uma forma diferente, de uma forma mais educada, né? De uma forma que a pessoa não vai levar aí pro lado da grosseria, tá bom? Se você tem alguma dica, deixa aí nos comentários, né? Porque essa troca de experiências é muito, muito legal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!